não tem regra, não existe, não dá para cobrar uma regra sobre como os presidentes devem se relacionar ou devem se manifestar a respeito de assuntos de outros países. Não tem um protocolo, tem tradição, tem conveniência, tem oportunidade, mas não tem uma regra. Mas, de uma maneira geral, o Brasil manteve ao longo do tempo, e tem mantido ao longo do tempo, um certo comportamento que se repete. Que é o seguinte: eu falo sobre os temas que vão produzir algo positivo para o meu país. Não me diz respeito, não me meto. Me diz respeito e é conveniente para o Brasil, vai trazer um benefício para o Brasil objetivo, mensurável, eu falo. Do contrário, guardo o que penso para mim, para os meus amigos, para as conversas reservadas, né? Isso é o que se pode chamar de prudência diplomática. Perguntado sobre um assunto que não lhe diz respeito, o chefe de Estado trata dos assuntos que lhe dizem respeito. Isso é um princípio razoável para ajudar o chefe de Estado, o governante, a viver num ambiente adverso. Porque o Brasil defende valores como democracia, defende valores como liberdade, defende valores como soberania nacional, que aparecem em todos os tratados que a gente assinou. Mas a gente convive com países que ignoram a democracia, que não respeitam a liberdade e acham que soberania nacional vale para o seu território, mas não para os outros. Capazes, esses camaradas, por exemplo, de ameaçar invadir um território de outro país. Então a gente pega o nosso vizinho ditador Nicolás Maduro e ele falou em anexar um território da Guiana. Por quê? Porque ele é louco. Porque ele apresentou até um mapa mostrando que uma região da Guiana era dele, né? E é muito delicado conviver com pessoas como o Nicolás Maduro. E ele é um vizinho, e ele é poderoso. Fosse a Venezuela uma Cuba, uma Honduras, uma Nicarágua, já é complicado, mas você basta não se manifestar sobre Cuba, Honduras, Nicarágua, você vai levando. Mas a Venezuela está deitada sobre a maior reserva de petróleo do mundo. A Venezuela chama a atenção do mundo em tudo que faz. E o governo Lula, o Lula, tem simpatia por esses países todos que eu falei, mas em particular uma simpatia pela Venezuela, pelo Hugo Chávez, pelo Nicolás Maduro. O partido dele tem uma simpatia extraordinária. O MST, que apoia o PT, tem uma simpatia extraordinária. Em maio do ano passado, Maduro veio ao Brasil, subiu a rampa do Palácio do Planalto, ao lado da mulher dele, foi recebido pelo Lula, pela primeira-dama Janja da Silva, reunião no Palácio do Planalto, com direito à declaração conjunta dos dois países. Lula criticou os Estados Unidos pelo embargo econômico à Venezuela. Disse que as sanções são piores do que uma guerra, porque as sanções matam crianças, matam mulheres, a guerra só mata os soldados. E falou o seguinte, olha, narrativa, as acusações de que a Venezuela não vive sob um regime democrático. Ele falou, olha, o preconceito contra a Venezuela é muito grande. Durante a campanha eleitoral, tinha gente dizendo, se o Lula ganhar, o Brasil vai virar uma Venezuela. E ele disse que a coisa mais absurda do mundo era ver pessoas defendendo a democracia, negando que você, referindo-se a Maduro, é o presidente da Venezuela eleito pelo povo. O Maduro, disse o presidente Lula, sabe a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo e que o chanceler
ex-chanceler, assessor especial dele, Celso Amorim, andava pelo mundo explicando que as coisas não eram do jeito que as pessoas diziam que era. Palavras de Lula. Nós não podemos deixar que as ideologias intolerantes se imponham às ideologias extremistas, excludentes, ou você pensa como eu, ou você vai embora daqui, ou você está conosco. Isso falando sobre a Venezuela. Aí, em fevereiro desse ano, agora, isso foi maio do ano passado, voltou a falar sobre a Venezuela, elogiando o processo eleitoral. Espero que pessoas que estão disputando eleições na Venezuela não tenham o hábito do ex-presidente deste país, falando Bolsonaro, se ele comparou a oposição venezuelana ao Bolsonaro. A oposição venezuelana comparada ao Bolsonaro. Isso tem cabimento uma coisa com a outra. Bolsonaro é um candidato, como outro qualquer, assim como Lula, disputou o processo eleitoral, ganhou um, perdeu outro, saiu. E a oposição venezuelana não consegue participar do processo eleitoral. Porque aquele que Lula elogiou de forma repetida, simplesmente criou um modelo que ele controla o Congresso, que ele controla o Judiciário, que ele controla pelo Judiciário o departamento que cuida das eleições e faz uma eleição que não tem a menor credibilidade. A gente não sabe se ele ganhou ou se ele perdeu, porque não tem credibilidade. Ele disse, a gente não pode já, naquela época em fevereiro, a gente não pode já começar a jogar dúvida antes das eleições acontecerem. A gente tem que garantir a presunção de inocência até que haja eleições para que a gente possa julgar se foram democráticas. Agora, o mundo, observando a Venezuela, se dividiu. Os países que desprezam a democracia, que ignoram a democracia, que não ligam para a democracia, Síria, Rússia, China, Nicarágua, Cuba, essa turma se juntou para dizer parabéns, eleições democráticas. O PT, Partido do Presidente da República, soltou uma nota. O PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Como é que o PT sabe que foi pacífica, democrática e soberana? Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que é o TSE deles, com perdão ao TSE, mas só para explicar, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba. O PT elogiando a jornada pacífica, democrática e soberana. Que vergonha! Um partido que foi construído com base sindical, elogiando a eleição porca num país que sufoca os sindicatos. Nenhum sindicato é permitido em certos canteiros. Os trabalhadores que trabalham com petróleo e planejam uma greve já foram ameaçados várias vezes. A doutrina de defesa venezuelana é a doutrina de defesa que foi levada para lá por um treinamento policial de Cuba. E que sabe que os focos de transformação vêm dos mesmos lugares em que vieram os focos de transformação no Brasil. Sindicatos, academia, intelectualidade, os movimentos sociais que são sufocados na Venezuela. Como é que um partido como o PT pode abençoar um lixo como é a estrutura institucional que simplesmente não existe na Venezuela? E porque o presidente Lula acha que o certo é dar opiniões sobre os assuntos mais variados, ele tem opiniões sobre a guerra no Golfo, no Oriente Médio, ele tem opiniões sobre a guerra na Europa, ele tem opiniões sobre a invasão da Venezuela, sobre a Guiana, chegou a sugerir, sobre a ameaça de invasão, chegou a sugerir que os dois, o presidente da Guiana e o da Venezuela, deveriam se sentar para conversar. Então é assim, um país é ameaçado de ser invadido por outro, tem que conversar com o país que quer ameaçar, que quer invadir.
E essa posição do presidente Lula de se expor, de falar, de defender, quando ele defende algo que faz sentido, que está do lado da democracia, que está do lado dos organismos internacionais, que está do lado da democracia, da visão que ele defende aqui para o Brasil, ok, como princípio. Agora, quando ele resolve abraçar a Venezuela, não a Venezuela tem que ser abraçada e protegida, mas quando ele resolve abraçar o ditador Nicolás Maduro, homenagear o ditador Nicolás Maduro, esquecer o que esse crápula faz na Venezuela, esquecer que na Venezuela existem presos políticos, existe tortura, existe supressão dos direitos individuais, existe uma política de estímulo à imigração para que os descontentes se mandem e tirem a pressão de cima do seu governo. Quando ele esquece tudo isso e deixa de lado, ele fica na sinuca em que ele está nesse momento. Ontem e hoje, o que a gente viu na Venezuela, nas ruas de Caracas e em outros lugares, foi uma série de manifestações que terminaram, que tem morte já. E essas manifestações mostram o grau de confusão. Outro espirro. Saúde. E mais um espirro. 3. Saúde. Salva de 3 tiros. Um festival de confusão própria de um país que não está em paz. A gente não viu isso no Brasil. Olha, se existe uma coisa que o Brasil enfrenta hoje, é lamentável, é a polarização. Pois a polarização brasileira, a gente não vê isso. A gente viu o 8 de janeiro, que foi uma coisa absurda e que foi imediatamente controlada, e está lá o Supremo Tribunal Federal processando cada um dos responsáveis. Atrás dos responsáveis e colocando as pessoas na cadeia, condenando. Tem até discussões sobre o tamanho das penas, mas está lá funcionando, o Supremo funcionando, a presidência funcionando, o Congresso funcionando de forma independente. Se é tão harmônica quanto a Constituição diz, a gente pode discutir, mas independente. No 8 de janeiro, em nenhum momento, o Supremo Tribunal Federal, a instituição Supremo Tribunal Federal, a instituição Presidência da República, a instituição Congresso Nacional, correu riscos. Os prédios foram depredados e as instituições saíram desse processo sólidas. Por quê? Porque o Brasil tem um apreço e um cuidado com as instituições. As Forças Armadas protegeram, não fizeram o que fizeram em 64. Não fizeram o que a gente viu em 1930. Pois a Venezuela é o sufocamento da sociedade, da liberdade de expressão. É o anti-PT. Só porque é de esquerda. Só porque tem uma relação com Cuba. Só porque o Chávez foi visitar o Fidel e os dois se apaixonaram em 94, e daí ele entra em 98 e cria uma relação com Cuba. E fica. Cuba tem uma relação histórica com a Venezuela. A primeira visita que o Fidel Castro fez em 59 foi à Venezuela para comprar petróleo. E lá, na época, encontrou um presidente que não foi generoso com Cuba. Cuba financiou guerrilha para derrubar o governo venezuelano. Cuba e a Venezuela ficaram sem relações até que a Venezuela resgatou as relações com Cuba nos anos 70. Mas hoje, a relação da Venezuela com Cuba é total. É uma relação onde o que se troca é apoio militar contra venda de petróleo a preço barato e uma conspiração para poder vigiar a sociedade venezuelana. É isso que o governo Lula defende? E aí está um enrosco. Como é que o governo sai dessa cilada? Celso Amorim foi para lá. Aliás, uma completa inversão de valores, onde o assessor diplomático, o assessor de assuntos estrangeiros do presidente, manda mais do que o chanceler. É uma vergonha. É uma vergonha. É como imaginar um assessor econômico do presidente indo a reuniões
e negociando em vez de ser o Fernando Haddad. Não pode um negócio desse. E está lá o Celso Amorim, que defende, e já se manifestou várias vezes, como disse Lula em maio do ano passado, o Celso Amorim tem circulado o mundo para explicar que a Venezuela não é o que dizem ser. Olha que interessante. Aí vai o Celso Amorim fazer papel de bobo. Ou fazer com que o Brasil faça papel de bobo. Indo a Caracas se reunir com Maduro, pedindo para ele mostrar os mapas, e Maduro diz para ele, eu mostrarei os mapas, mas é que tivemos um ataque hacker no sistema, então no momento oportuno eu vou mostrar os... Que coisa absurda. Então os países democráticos estão questionando o resultado da eleição, estão cobrando transparência, e o governo brasileiro fica numa situação delicada. Ainda bem que não reconheceu a vitória de Maduro, poderia ter sido muito pior, mas está no enrosco. E a gente não quer o Brasil no enrosco, a gente quer o Brasil fora do enrosco. E o Brasil fora do enrosco é um Brasil que negocia com a Venezuela, tem trocas comerciais com a Venezuela, como eu disse ontem, como tem trocas comerciais com a Arábia Saudita, com o Vietnã, com o Egito, com Angola, com a China, com países que não respeitam a democracia. Mas também não vai defender a Arábia Saudita e o modelo saudita, não vai fazer elogios à democracia chinesa, não vai fazer elogios à democracia vietnamita ou angolana ou egípcia. Mas não pode fazer isso que a gente está vendo. O Brasil precisa ter lado nessa história. Ter lado nessa história é defender a democracia. Defender a democracia aqui dentro, como o PT fez, e defender a democracia lá fora também. Como? Com muito cuidado. Claro, tem que se ter muito cuidado. Uma coisa é você ser os Estados Unidos e cobrar a Venezuela, você que fazia sanção contra a Venezuela. Outra coisa é você ser o Brasil. Mas um país que busca uma liderança regional tem que ter um posicionamento em relação ao que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo nesse momento. Violência e morte num processo contaminado como é o processo venezuelano, que não se pode dizer que é democrático, ao contrário do que disse o PT nessa nota infeliz, nesse ocaso de gestão da Gleisi Hoffmann, que é uma tragédia ver o PT, um partido importantíssimo, se sujeitar a soltar uma nota como essa, se comparando ao MST, que é uma organização ilegal. É realmente um momento lamentável. Vamos ver como é que o Brasil sai disso. Vamos torcer para que a diplomacia brasileira consiga orientar o presidente a adotar uma postura sensata nesse processo e sair de alguma forma com o menor custo possível. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.